Não, põe perto de mim, não, que eu te queimo essa máquina. Você quer? Não, afasta um pouco. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Quem Se Lembra, onde nós contamos histórias incríveis e curiosas que marcaram o Brasil e o mundo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos casos mais polêmicos e chocantes da história recente. O caso de João de Deus, o médium que prometia curas milagrosas, mas que escondia um lado obscuro de abusos e crimes. Você já ouviu falar dele? Você já foi atendido por ele? Você acredita que ele era um homem de Deus ou um charlatão? Deixe a sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Eu, de vez em quando, eu vejo, mas o meu negócio é dormir. Como? Dormir. Por quê? Ué, porque na hora que aproxima, eu faço é dormir. E você não se lembra de nada? É o que eu tinha vontade. Você já pensou eu ficar sabendo da sua vida e eu ficar na minha mão? João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, nasceu em 24 de junho de 1942, em Cachoeira de Goiás. Ele era o caçula de 6 irmãos, e teve uma infância muito pobre e sofrida. Ele abandonou a escola na 2ª série, quando ainda não sabia nem ler e nem escrever. Ele trabalhou como garimpeiro, alfaiate e pedreiro, e dizia que passou fome nessa época. Ele também afirmava que começou a ter visões espirituais quando ainda era criança, e que aos 16 anos já atendia pessoas como médium. Ele viajava por vários locais, onde era chamado para fazer curas e cirurgias, e chamava a atenção por ser um menino muito novo. Em 1976, quando já tinha 34 anos, ele fundou a Casa Dom Inácio de Loyola, um centro espiritual que fica em Abadiânia, uma cidade de apenas 20 mil habitantes no meio do Goiás. Lá, ele realizava sessões públicas 3 vezes por semana, onde recebia centenas de pessoas por dia. Ele dizia que era um instrumento de Deus e que recebia entidades espirituais que o guiavam nos procedimentos. Ele fazia cirurgias visíveis com instrumentos cortantes, sem anestesia e sem asepsia, e cirurgias invisíveis com passes e orações. Ele também prescrevia remédios naturais, como ervas e cristais, que ele vendia na farmácia do centro. Ele ficou famoso por cenas como essa, onde ele colocava uma tesoura dentro do nariz das pessoas e arrancava tumores, ou como essa, onde ele raspava o olho das pessoas com uma faca de cozinha. Ele atraía pessoas de todo o Brasil e do mundo, que buscavam uma solução para seus problemas de saúde, muitas vezes considerados incuráveis pela medicina tradicional. Entre os seus seguidores havia celebridades, políticos, empresários e até a apresentadora Oprah Winfrey, que o entrevistou em 2012. Ele tinha tanto poder sobre a cidade que ele era basicamente o único motivo dela estar tão famosa. Ele controlava a cidade ao ponto que hotéis, táxis e restaurantes tinham que pagar uma taxa para ele para poderem existir ali. Ele tinha terras, pedras preciosas, influência e dinheiro. Ele tinha Abadiânia na palma de suas mãos, mas também tinha um lado sombrio que deixou ele em uma prisão até os dias de hoje. Em dezembro de 2018, o programa Conversa com Bial da Rede Globo exibiu uma reportagem que denunciava João de Deus por abuso sexual. Na reportagem, várias mulheres relataram que foram vítimas de violência por parte do médium, que se aproveitava da sua posição de autoridade e da fragilidade das pessoas para cometer os crimes. Pai, em 2006, ele descobriu que eu estava com tumor cerebral. Então, quando meu pai começou a ler sobre os milagres de João de Deus, ele imediatamente quis ir a Abadiânia. E nós chegamos em agosto de 2006. Então, eu lembro que era por volta de umas 7 horas da manhã. Eu já estava lá na corrente de orações. Eu estava ali, de olhos fechados. Eu senti alguém colocar a mão no meu ombro. Quando eu abri os olhos, era o médium. E ele sinalizou para que eu fosse até a sala com ele. Eu fui. Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso mesmo, eu fui. Quando eu cheguei na sala dele, ele trancou a porta com a chave. Eu fiquei muito desconfortável ali, quando ele trancou. E ele falou que ele ia fazer um trabalho espiritual pro meu pai. Como se fosse um passe, né? Ele me colocou de costas. Primeiro colocou a mão nas minhas costas, cabeças, né? Nas costas. Aí colocou a mão na minha bunda, e mão pra frente, mão pra trás. Tô sentindo ele colocar a mão nos meus seios também. Eu fiquei gelada. Eu não consegui entender direito o que estava acontecendo.
E quando eu virei, porque eu estava muito incomodada, eu virei para olhar o que estava acontecendo. O médium já estava com as calças abertas e com o órgão ereto. Ele sentou naquela poltrona alta, ele pegou a minha mão e colocou no órgão dele. Ficou masturbar. E eu lembro que eu tremia. Enquanto eu tremia, aquele homem fazia prece de Cáritas. Ele orava ali, entendeu? E ele falou que o câncer do meu pai era minha culpa. Por isso que eu representava o meu pai, porque ele falava que meu pai estava doente por minha causa e que meu pai estava morrendo por minha causa. Você está representando o seu pai. Entra todos e faça uma oração aqui para mim. E ele falou para mim que ele ia curar o meu pai, mas que eu teria que ir muitas vezes à sala dele. E eu lembro perguntando quantas vezes. E ele falou 21. E pra mim, o meu pai estava doente e era minha culpa. E eu acreditei quando ele falou que ia curar o meu pai. Eu acreditei porque eu não queria que meu pai morresse. Ele usava pretextos como dizer que era parte do tratamento, que era uma ordem das entidades ou que era um segredo entre eles. As vítimas eram desde crianças até idosas, e muitas delas eram estrangeiras. A reportagem teve uma grande repercussão e desencadeou uma série de outras denúncias contra o médium, que chegaram a mais de 500. Após a reportagem, João de Deus negou as acusações e continuou atendendo normalmente na casa Dom Inácio de Loyola. Porém, diante da pressão da opinião pública e da justiça, ele se entregou à polícia 4 dias depois, em 16 de dezembro de 2018. Ele foi preso preventivamente em Goiânia, onde permanece até hoje. Ele foi indiciado por vários crimes como estupro, violação sexual, posse ilegal de armas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele foi condenado em alguns processos, mas ainda responde a outros. A sua defesa tentou várias vezes a sua soltura, alegando que ele sofria de problemas de saúde, mas todas as tentativas foram negadas pela justiça. João de Deus foi condenado a 19 anos de prisão e posteriormente a 40 anos, mas conseguiu prisão domiciliar em 2021. Mesmo na prisão, algumas pessoas ainda acreditam nele buscando atendimento. Suas clínicas foram fechadas, exceto a primeira em Abadiânia, que continua operando com outras pessoas no comando. Após a prisão de João de Deus, Abadiânia enfrentou significativas mudanças. A cidade, que antes girava em torno da presença e das atividades do médium, viu uma redução drástica no fluxo de pessoas que buscavam atendimento em suas clínicas espirituais. Com o fechamento da maioria das clínicas associadas a João de Deus, a economia local foi impactada, especialmente no setor de hospedagem que atendia os visitantes. Além disso, a reputação da cidade também foi afetada, e muitos dos estabelecimentos que prosperaram durante o auge do médium tiveram que se ajustar a essa nova realidade. Com o decorrer do tempo, algumas dessas empresas tentaram diversificar suas ofertas para atrair um público diferente, enquanto a cidade busca se recuperar da influência e dos eventos ligados ao caso João de Deus. E assim chegamos ao final desta investigação sobre João de Deus. Se você curtiu conhecer mais sobre histórias do Brasil e quer continuar por dentro de conteúdos intrigantes, não esqueça de se inscrever no canal Quem Se Lembra. Deixe o seu like se gostou do vídeo e compartilhe com amigos para que mais pessoas possam conhecer as histórias fascinantes e muitas vezes bizarras do nosso país. Ah, e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se tiver alguma história ou tema que gostaria de ver por aqui, comente abaixo. Estamos sempre em busca de histórias interessantes para trazer até você. Até o próximo vídeo, e por chegar até aqui o nosso muito obrigado.